Após cadastrar sua aeronave, é importante cadastrar pelo menos uma inspeção regular que tenha um vencimento aí por horas de célula. Isso é necessário porque é importante sempre ter em vista qual será a próxima inspeção regular com vencimento por horas de célula e qual foi a última. Né? Isso é feito através das inspeções regulares. Para registrar uma nova inspeção regular, basta então clicar aqui no menu, clicar sobre inspeções e manutenções e clicar em inspeções regulares. Aqui você pode clicar em nova inspeção regular e é importante entender o que seriam essas inspeções regulares. Aqui a gente vai registrar as inspeções, os tipos de inspeções que a sua aeronave realiza com regularidade. Não necessariamente a gente vai estar registrando aqui a execução dessa inspeção. A gente vai registrar aqui um tipo de inspeção regular que a sua aeronave faz com uma certa periodicidade e depois a gente vai ver como é que faz aí para lançar a execução. Então, basta então clicar em nova inspeção regular. Eu vou clicar aqui. E primeiro eu vou dar um nome para essa inspeção. Eu vou primeiro registrar aqui uma inspeção de 50 horas, então vou colocar esse nome aqui para ela de 50H. E aqui eu preencho quando vai acontecer a próxima inspeção desse tipo. Ela pode ser por horas ou por data. Eu não preciso preencher os dois campos, eu vou preencher aquilo que faz sentido para a minha inspeção. Então, no caso de ser uma inspeção de 50 horas, eu vou preencher simplesmente com quantas horas de célula ela vai acontecer. Então, aqui em cima eu consigo ver com quantas horas totais a aeronave está. Né? Eu vou colocar aqui que essa inspeção, a próxima vez que ela vai ser executada, vai ser com 300 horas. E aqui eu coloco a periodicidade que essa inspeção acontece. Então, se eu informei quando vai ser que essa inspeção acontece por horas de célula, eu vou informar que é o intervalo de horas de célula. Então, vou colocar aqui que ela é um intervalo de 50 horas. Aqui eu também posso registrar algumas inspeções podem ter tolerância de atraso ou de antecipação. Se não for o caso da inspeção que você está lançando, então basta ignorar esse campo, né? Mas se a inspeção que você está cadastrando tem tolerância de antecipação ou de atraso, você pode marcar esse campo aqui e informar aqui qual que é a tolerância. Então eu vou aqui, a título de exemplo, mostrar aqui, marcar aqui que essa inspeção teria então 2 horas de tolerância de atraso ou de antecipação. Lembrando, não é obrigatório isso aqui, você vai informar somente se fizer sentido para a sua inspeção. E aqui, você pode, por último, marcar também se essa inspeção se ela já foi executada. Se for o caso de você estar lançando uma inspeção que nunca foi realizada, exemplo, se eu nunca realizei uma inspeção de 50 horas nessa aeronave, então eu vou deixar sem marcar esse campo. Mas se eu já tiver executado antes essa inspeção, eu vou marcá-la aqui e vou informar quando foi executada essa inspeção pela última vez. Então, eu vou informar quando que ela aconteceu, vou informar uma data. Eu vou colocar aqui a título de exemplo que ela aconteceu no dia 1º de maio e quando a aeronave tinha, deixa eu ver aqui, quando ela tinha 205 horas. Vou clicar em registrar agora. Pronto. Feito isso, está lançada então a nossa inspeção regular. Então veja que agora, se eu for aqui no dashboard, eu já consigo ver quantas horas essa aeronave tem disponível, porque ele já está calculando com base nas informações que a gente adicionou aqui nessa inspeção regular. Veja também aqui que eu consigo ver quando foi a última vez que essa inspeção foi realizada. Eu consigo ver isso aqui porque na hora de criar essa inspeção, eu marquei que ela já havia sido realizada antes. Então, no mesmo momento em que eu estou registrando aqui a inspeção regular, ele já registra também essa última execução. Caso eu tivesse registrado uma inspeção que nunca tivesse sido realizada, vou pegar aqui como exemplo, vou registrar aqui uma inspeção de 100 horas. Então eu registrei essas duas inspeções, uma que já foi executada e outra não, justamente para demonstrar que aqui você cadastra os tipos de inspeções que a sua aeronave faz com regularidade. Então, nesse momento, a gente só registrou uma execução da de 50 horas porque ela já tinha sido executada. Então, agora, feito isso, lançadas essas duas inspeções regulares, como que eu faço para registrar a execução dessa inspeção?